Então, boa noite a todos, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre asma, o que a parte, né, que o clínico geral precisa saber dessa doença tão prevalente no nosso dia a dia e que hoje em dia, né, a asma se tornou também um pouco de ponto central em meio à pandemia, que muitos pacientes se preocupam agora em ir ao médico por causa do momento que a gente está vivendo, e a gente vai ter que saber os meandros dessa doença e o que a gente faz com ela. Então, só para ilustrar o primeiro esse quadro aí, esse tema, eu vou falar um caso clínico nosso aqui do PS, do pronto-socorro do Mater Dei, atendido recentemente. JRP, sexo masculino, 62 anos, ele foi admitido no pronto-socorro apresentando uma quadro de tosse seca crônica, né, tinha 5 meses de evolução, com piora nos últimos 20 dias, e associada a dispneia e sibilância, sem qualquer relato de febre. No exame físico apresentava sibilos difusos, bilaterais, ins e expiratórios, a saturação 88 em ar ambiente e uma taquipneia com esforço leve, sem alterações de dados hemodinâmicos. O que chamava atenção nesse paciente, a admissão ao hemograma com eosinofilia de 11%, né, ele tinha praticamente quase 1.000 eosinófilos, uma gasometria que apresentava uma hipoxemia, e durante, né, na propedêutica, aí foi para a TC, e durante a TC teve uma dessaturação importante, e foi conduzido, então, ao CTI por causa do esforço respiratório e necessidade de O2 em máscara com reservatório. Na tomografia, o que a gente vê são essas bronquites, né, espessamento bronco bilateral, né, a gente vê um brônquio totalmente espessado, a gente compara aqui a um brônquio normal, de parede fina, ponta de lápis, junto com um brônquio espessado, bilateralmente, tá? Além de, não sei se dá para ver no computador onde vocês estão vendo, ou quem está aí também às vezes não está conseguindo acessar a aula online, mas é uma ATC que tem vários nódulos, né, em vidro fosco, bilaterais, difusamente, não são esses mais branquinhos, são esses mais brancos aqui, mais opacos. Isso são os famosos nódulos em vidro foscos randômicos, aí, bilaterais, intensamente distribuídos pelo pulmão. Então, como diagnóstico, né, a princípio foi pensado em uma pneumonia adquirida na comunidade, se era COVID também 19, ou se era uma asma exacerbada ou crise asmática. Então, como definição, a asma é uma doença crônica e variável, por isso que ela confunde muito tanto o médico quanto o paciente. Né? Como é que ela é crônica e variável? Isso a gente vai ver para frente, como a gente vai interpretar esse fator, essa característica da asma. Ela apresenta sintomas respiratórios crônicos, como tosse seca, oligoprodutiva. O que chama atenção, a maioria dos casos, vem acompanhado de sibilância, que é a nossa famosa chieira torácica, né? Além de dor torácica também. Pacientes, geralmente, eles queixam essa opressão torácica durante as crises de asma. Além da comprovação da limitação variável fluxo aéreo pela espirometria, né, que é um exame primordial aí para a gente fazer um diagnóstico certeiro de asma. No Brasil, ela acomete 20% das adolescentes, né, uma estimativa aí, uma prevalência alta, né, se a gente for considerar aí o Brasil todo. Em média, 350 mil internações anuais, além de 2.000 mortes por ano no Brasil, 500 mortes por ano no mundo todo. Ou seja, a gente não pode esquecer que a asma mata, né, e por mais que ela, às vezes ela fique negligenciada ou tratada de uma forma displicente, a gente corre o risco de um desfecho não favorável com essa doença que a gente, às vezes, pode negligenciar. Quais são os principais sintomas da asma? Como a gente falou, o que chama atenção é uma falta de ar, dispneia, acompanhada de chieira, tosse, talvez venha acompanhado de muco ou não, além de limitação para fazer as tarefas, exercícios habituais do paciente. Em geral, os sintomas da asma eles pioram durante a noite e ao acordar, isso está muito relacionado ao ciclo, né, circadiano, às vezes até do corticoide endógeno. Acho que para a gente não esquecer desse padrão da asma, a gente lembrando do ciclo do corticoide endógeno, a gente vai lembrar, às vezes, de abordar isso no paciente, de quando ele tem mais ou não esses sintomas. Geralmente podem melhorar com remédio ou até espontaneamente. E o diagnóstico, qual que é a peça que vai encaixar no quebra-cabeça desses sintomas respiratórios para a gente definir que esse paciente tem asma ou não?
Então, a presença de sintomas respiratórios típicos, igual a gente conversou há pouco, e a limitação variável ao fluxo aéreo, que é vista a espirometria. A espirometria é um exame essencial, assim como na cardiologia, né, o eco é essencial para um diagnóstico de qualquer etiologia de doença cardiovascular. A gente pede de praxe, a espirometria é um exame de praxe da gente pedir para asma, né, ou qualquer suspeita aí respiratória dessa doença. Ela, em geral, ela pode ser feita no laboratório de função pulmonar ou até em consultórios ou à beira-leito, tem aparelhos portáteis que a gente faz essas medidas de fluxo expiratório, e essa limitação variável, que a gente vê essa variação ao fluxo expiratório na presença do broncodilatador, a gente confirma ou não o diagnóstico de asma, sabendo que mesmo também, sabendo que a asma é uma doença crônica e variável, nem sempre a espirometria vai acusar essa variação na época que a gente for fazer um diagnóstico, né? A gente sabe que a asma, ou por ela ser variável, a gente vai falar isso mais para frente, ela pode também mostrar essa limitação, dependendo da época, do clima ou da exposição de cada paciente. Ou seja, é uma minúcia que a gente tem, uma maldade que a gente tem na nossa rotina clínica, aí, na nossa abordagem do paciente com asma, e talvez um cuidado que a gente tem de ter essa espirometria, de ter em mãos esse exame para a gente fazer um diagnóstico, igual a gente colocou nessa imagem, um quebra-cabeça para a gente fechar esse diagnóstico. Os principais diagnósticos diferenciais da asma, né? Lembrando que o gotejamento, né, a síndrome de via aérea superior, o síndrome do gotejamento pós-nasal, ela é responsável por 50% dos quadros de chieira vista no pronto-socorro. Ou seja, muitos, às vezes, dos quadros que a gente pensa também que é asma, às vezes metade deles está relacionada a quadros de via aérea superior, né, como as rinites, as sinusites. Além disso, né, a gente chama atenção aí dentre vários desses diagnósticos diferenciais, a gente chama atenção para o refluxo, para o DPOC, se o paciente tem uma história de contato com queima de biomassa ou tabaco. A insuficiência cardíaca, a gente não pode esquecer que o paciente com doença cardiovascular ou insuficiência cardíaca congestiva, ele pode chiar também. Não raras vezes a gente, como pneumologista, vai avaliar um quadro de chieira, né, principalmente nos pacientes mais idosos, a gente vê que o paciente totalmente congesto, e congestão, lembrar que a congestão também apresenta sibilância, apresenta chieira, e a gente não pode desconsiderar essa possibilidade diante de um paciente com esses sintomas respiratórios. Além das bronquiectasias, que são doenças um pouco mais raras, bronquiolites respiratórias, a estenose laríngea, a traqueomalácia, a paralisia de corda vocal também, além de corpo estranho. Então, voltando lá para o nosso caso, né, lembrando que era um quadro respiratório crônico de 5 meses, chegou aí para o PS, foi fazer a TC, passou mal na TC, subiu para o CTI, e foi, né, na propedêutica e na extensão, o COVID veio negativo, como era de se esperar, pela sintomatologia crônica, foi feito bolos aí de corticoide venoso, hidrocortisona por 5 dias, além de broncodilatadores, e uso de antibióticos também. Após esse período aí de internação de 7 dias, o paciente apresentava-se sem sibilos, com a tosse melhorada, sem dispneia, foi dado alta com broncodilatador de curta duração, os SAPAs, e o pantoprazol. E agora, esse paciente, como é que ele retornou depois da internação? Depois de 15 dias, então, ele teve um retorno, né, uma recrudescência da sibilância, da dispneia e da tosse. Os sintomas nasais, ele apresentava sintomas nasais associados, talvez não foi abordado na última internação, como coriza, obstrução nasal, que eram bem crônicos, há cerca de 9 meses antes da internação. Não tinha história familiar nenhuma para asma, sem sintomas de refluxo. Ele estava aposentado, não tinha nenhuma história ocupacional de risco, só que ele tinha na anamnese pneumológica, pessoal, esse contato de mais de 50 anos com travesseiro de pena de ganso. Ou seja, tem muito relato na literatura, quadros respiratórios, talvez até a asma relacionada, ou até as bronquiolites respiratórias relacionadas ao contato, e até quadros de fibrose pulmonar em relação ao contato com travesseiro de pena de ganso por muito tempo.
Esses pacientes, voltou, né, no exame físico a ter esses sibilos, a saturação mais limítrofe. Na hipótese diagnóstica foi feito, né, como rinite crônica, foi interrogada a possibilidade de asma, ou bronquite ou bronquiolite respiratória associada ao contato com esse travesseiro pena de ganso. Então, a primeira conduta nesse caso foi lembrar o paciente de jogar o travesseiro no lixo, né, que é um fator de exposição de risco que às vezes a gente desconsidera na nossa anamnese, e fazer a nossa famosa espirometria, que é um exame de praxe, um exame que tem que estar na nossa mente, ou na nossa memória, para sempre um quadro respiratório crônico, compatível com asma. A gente tem que ver se esse paciente tem limitação variável ao fluxo aéreo, e o exame ideal para a gente fazer essa avaliação é a espirometria. Dentro da asma, pessoal, a gente então suspeitou, fez o diagnóstico, deu lá a limitação de fluxo aéreo, identificando que tem obstrução com variação ao uso de broncodilatador na função pulmonar. A gente pode caracterizar esses pacientes em 3 fenótipos. Em geral, a primeira é a mais prevalente, que é a asma eosinofílica. Ela geralmente inicia desde a infância, tem uma história familiar importante, e está associada às outras atopias também, como dermatites, rinites. Tá? Geralmente elas respondem muito bem aos corticoides inalatórios. Tem a asma não eosinofílica, não tem muito sintoma de alergias nesses pacientes, e a resposta é bem precária aos corticoides inalatórios. Geralmente esses pacientes evoluem para essa asma de difícil controle ou até asma grave. São os asmáticos, às vezes, mais difíceis de tratar. Tem asma no adulto, geralmente eles aparecem mais no sexo feminino e geralmente também precisam de altas doses de corticoide inalatório. Tem a asma remodelada, é um paciente que deixou essa asma sem tratar por muito tempo, aí a limitação não deixa de ser variável, ela é persistente ao fluxo aéreo, e o paciente que tem uma limitação também importante às suas atividades de vida comum. E a asma da obesidade, que também, como toda doença relacionada à obesidade, ela é mais resistente, é mais difícil de tratar. Ou seja, sempre lembrar, talvez esses fenótipos eles vão ter importância mais nos quadros mais reticentes ou mais resistentes ao tratamento. Lembrando que a asma eosinofílica é a mais comum, e a gente sabendo iniciar ou sabendo começar um tratamento bem nesses pacientes, a gente evita dele ficar passando ou por meandros de diagnósticos diferentes ou tratando de forma errada essa doença. Entrando no tratamento, como é que a gente vai apagar esse fogareiro, a flor de sintomas aí que incomoda tanto os pacientes asmáticos? O objetivo do tratamento é o controle dos sintomas, é reduzir as exacerbações que a asma causa com a menor dose de medicação possível, minimizando ao máximo o uso de corticoide oral. Corticoide oral para controle de asma, pessoal, é raro, tá? Se vocês pegarem algum paciente que trata asma com corticoide oral, está totalmente errado, sabe? Lembrando que 90%, 95% dos casos asmáticos a gente consegue tratar com medicação inalatória, que é a regra, não é exceção. A gente tem que escolher o dispositivo inalatório adequado, para isso a gente tem que conhecer, né, tá bem adequado, saber bem das minúcias de cada dispositivo, a gente saber a dose adequada desse dispositivo ou desses medicamentos inalatórios. O treinamento da técnica inalatória é essencial. Tá? Os pacientes asmáticos, os pacientes que usam inalatórios, não é igual um paciente que a gente prescreve um comprimido e ele toma. É muito fácil o paciente tomar um comprimido, mas o paciente que vai usar alguma medicação inalatória, ele necessita de uma explicação, necessita de ver algum vídeo, de ter acesso a alguma orientação, alguma prática, para ele ter a prática ou a experiência do dispositivo. E esse treinamento é o médico que prescreveu que tem que saber. Né? Não adianta a gente prescrever qualquer que seja um inalatório e deixar para o paciente se virar, usar como ele pensa que vai dar errado e assim, a maioria, talvez isso seja também a regra, né? A maioria dos pacientes que a gente reavalia a técnica inalatória vem com a técnica inalatória bem prejudicada, vem fazendo errado, aí não adianta dar o remédio via inalatória. Né? Aí o paciente sempre, melhora muito com corticoide oral, doutor, é lógico, corticoide oral é muito mais fácil, né, de você absorver, muito mais fácil de você usar e saber
que a dose está chegando aonde que precisa. Só que é uma dose, talvez uma bala de canhão para a gente tratar, às vezes, um asmático que seria tão fácil tratar com a medicação inalatória bem adequada. E esse paciente tem que ter um plano de ação por escrito, um automanejo, né? A asma é uma doença variável, é uma doença crônica, é uma doença que, por mais que ela esteja em controle 1, 2, 3 anos, ela pode voltar a qualquer momento, qualquer gripe, qualquer resfriado, qualquer contato com algum ambiente mais insalubre, esse paciente vai ter sintoma. E o que fazer diante disso? Qual dose? O que ele vai usar? Isso o paciente tem que saber. Para evitar que ele vá para o hospital, para evitar que ele tenha alguma crise que não tenha um desfecho pior, que ele precise ir. Você viu, esse paciente estava com 5 meses de clínica, ele chegou no hospital, teve uma crise lá, precisou ir para o CTI. Olha o custo disso, né? Sendo que a gente poderia evitar, se a gente, né, se ele tivesse acesso, ou se a gente soubesse tratar de uma forma inicial esse quadro desse paciente, talvez ele não precisaria passar por tudo isso. E lembrando, igual a gente falou, que a asma mata, né? E o GINA, desde 2009, né, GINA é uma entidade internacional, né, junta várias sociedades, e eles fazem aí recomendações em relação à asma anualmente. Desde 2019, pessoal, o GINA não recomenda o tratamento da asma com broncodilatador de curta ação, né, os famosos SABAs, aí, os beta-agonistas de curta duração, que é o nosso famoso Aerolin, né, salbutamol, Aerotide, Aerodine, tem vários nomes aí. Ao invés do uso desses medicamentos, os medicamentos de início desses pacientes, mesmo na asma considerada leve, ela tem que conter um corticoide inalatório. Isso é outra coisa que a gente tem que chamar a atenção. O corticoide inalatório agora, ou ele vai ter que vir sozinho ou associado a algum SABA, né, algum beta-agonista de curta duração. Não existe mais essa prescrição de, você teve uma crise de asma ou de sibilância, se você tem asma, usa só Aerolin, ou você vai usando a Aerolin até passar. Não existe mais isso, né? Por que isso não existe? Ou seja, o pontapé inicial tem que mudar, né? O pontapé inicial nosso do tratamento da asma, que a gente vê no dia a dia, não é mais o salbutamol, não é mais indicado, tá? Tem que ter um corticoide com ou sem o beta-agonista de curta duração ou o beta-agonista de longa duração, né? E por que não usar somente o Aerolin, o salbutamol, o fenoterol de curta, esses beta-agonistas de curta? Em vários estudos, né, foi visto que eles têm uma regulação negativa do receptor beta, diminui a broncoproteção, tem o efeito rebote dessas medicações, além da diminuição da resposta do broncodilatador. Né, teve estudo de 2000 que viu que aumento do uso dos Aerolin, desses beta-agonistas de curta, aumentou a resposta alérgica e a inflamação eosinofílica das vias aéreas nos pacientes. Tá? O maior uso de cartuchos por ano, ou a maior frequência de uso desses beta-agonistas de curta duração, que dá em média aí, às vezes, colocar em 1 a 2 puffs por dia, que talvez não seja muito fora do padrão que a gente vê no dia a dia, está associado a maior risco de apresentações nos nossos prontos atendimentos, e o uso de mais de 12 cartuchos por ano está associado com maior risco de morte. Ou seja, o SABA utilizado de uma forma despretensiosa, quantos pacientes que a gente vê aí que dormem com essas bombinhas debaixo do travesseiro, né, tem crise durante a noite, fazem 2, 3, 4, 5 inalações aí, e talvez não está fazendo nem direito, mas que o maior uso desses medicamentos está comprovado que aumentam desfechos negativos, aumentam idas do paciente ao pronto atendimento e aumentam o risco de morte. E aí, a gente sabe então que para asma, a gente fez o diagnóstico, viu que o paciente tem sintoma típico, qual medicação a gente deve iniciar? Qual delas? Tem várias, né, no nosso mercado, tem várias dosagens, vários dispositivos diferentes. Isso vai depender de cada paciente, do seu conhecimento do médico, de cada dispositivo. Não adianta eu passar um dispositivo, sendo que eu não sei como é que usa, ou como é que ele vai agir, qual que é o fluxo do paciente precisa ter para ter uma aspiração adequada desse conteúdo. Lembrando que toda técnica inalatória que a gente fala, isso vai predizer resposta da medicação no pulmão. Não é uma medicação, igual a gente falou, simples, que você toma em comprimido, o corpo resolve. Não, o jeito que respira, a quantidade do ar que entra, isso, o momento que o paciente ativa a medicação, isso tudo influencia na resposta, tá?
até o nível de cognição dos pacientes, né? A gente vê muito isso nos pacientes um pouco mais idosos. Às vezes a gente passa um dispositivo e o paciente às vezes nem sabe como manusear aquilo, como é que vira, como é que mostra. Às vezes a gente, né, despretensiosamente acha que está fazendo bem, mas está aumentando o custo, que a maioria dessas medicações não são baratas, e o paciente, às vezes, usando de uma forma totalmente errada, né? Por que tratar os casos leves, né? Por que a gente tem que fazer esse tratamento, às vezes, com corticoide inalatório dos casos, mesmo os casos leves? Né? Dando a importância aqui que, em média, até 40% dos adultos tem risco de crise asmática, e desses 40%, quase 16% podem ter uma asma quase fatal, né? Pacientes que, às vezes, vão para o CTI por causa de uma crise asmática. Tá? 15% a 20% dos adultos que morrem de asma eram leves antes de ter esse desfecho totalmente desfavorável, tá? E os gatilhos de exacerbação são muito variáveis, né? E depende muito do ambiente, né? Do quadro viral, às vezes da época do ano, a presença de pólen ou não no ar, aonde que essa paciente mora, se é na zona rural, se é na grande cidade, onde tem muita poluição, se essa paciente usa medicação de uma forma certa, pelo grau de sintomas, ou se é só quando ela lembra, isso que são os grandes fatores aí que a gente tem que abordar nesses pacientes. Não sei se todos já têm acesso a essa tabela, né? Na verdade, esse mapa de tratamento do GINA, esse mapa ele está presente, né, nesse documento, mas em vários documentos sobre asma, e é uma sugestão que o GINA dá para início de tratamento de um paciente que apresenta um quadro de asma. Né? E ele é dividido em etapas, né? Tem 5 etapas, geral, o tratamento da asma. A etapa 1, geralmente os pacientes que têm muitos sintomas bem leves, né, menos de 2 vezes por mês aí de sintomas, geralmente esses pacientes podem utilizar doses, né, de corticoide sozinho ou corticoide associado a algum SABA ou LABA, quando precisar, né, por demanda. Aí, dependendo dos sintomas, da graduação dos sintomas, esses pacientes vão aumentar ou não a frequência de uso desses inalatórios. Como a gente pode ver aqui, né, na etapa 2, pacientes com 2 ou mais dias por mês de sintomas, menos do que diariamente, né, os quadros respiratórios, a gente pode iniciar com a dose baixa, diária, e por aí vai. Né? Em geral, a gente pega esses pacientes já nessa etapa 4, quando os pacientes já estão com sintomas diários. Tá? Talvez, nesses casos, a gente tem que considerar um curso curto de corticoide oral, mas, em geral, também a gente já começa uma dose moderada de corticoide inalatório para esses pacientes, que é o paciente, quando vai para o pronto atendimento ou procura o clínico ou o pneumologista, é quando o sintoma geralmente já está diário. E no step 5, né, na etapa 5, são asmas, são um quadro mais por especialista, né, um quadro mais referente à asma grave ou asma de difícil controle, que vai precisar de uma abordagem um pouco mais diferente. Talvez pensar em algum imunobiológico, associar algumas medicações extras, como um anticolinérgico de elongação, o tiotrópico, mas aqui não vem o caso. Mas eu queria só mostrar que, como a asma são sintomas variáveis, ela pode migrar entre várias etapas, inclusive num ano, um paciente, às vezes ela pode migrar dentro desse quadro aí, de step 1, step 2, step 3, step 4, dentro de um ano. Talvez no inverno ela está mais sintomática, ela vai para o step 4, usa uma dose mais forte, no verão, ou em uma primavera, verão, a paciente às vezes se sente um pouco mais confortável, a gente pode ir reduzindo, sempre nessa reavaliação de 4 a 6 semanas do paciente com asma. E é isso, é uma doença cíclica, é uma doença variável, por isso que a gente tem que sempre rever a resposta, avaliar a técnica inalatória, se o paciente está usando todo dia, se o paciente está esquecendo mais do que usando, ver se o paciente está tendo questão do custo, né? O paciente está conseguindo comprar ou não a medicação, ajustar o tratamento com medidas não farmacológicas, se o paciente está num ambiente salubre, mudou de casa, foi para um lugar mais inóspito, foi para um lugar onde tem muita poluição, às vezes a gente vai ter que ajustar essa dose desse paciente relacionada a esse quadro ambiental de poluição.
revendo a resposta, respondeu, às vezes ajustar essa dose de corticoide, a gente então pode ir migrando, e é um ambiente, e o asmático no consultório ele é muito difícil, porque ele foge, quando ele melhora, ele casca fora, ele some do consultório, só vai lembrar quando ele vai ter crise. Por isso que esse acompanhamento desses pacientes tem que ser contínuo, né? Diferentemente do que acontece na nossa prática, né? Deve ter vários colegas aí devem ter essa prática, que o paciente asmático é assim, ele vai rodando, ele melhora e some do consultório, depois quando volta, aí te lembra que você existe, volta, doutor, tô ruim, porque fiz isso, gripei, voltei a ter sintoma. Ou seja, a gente tem que ter esse manejo, esse cuidado longo, lembrar que a asma é uma doença crônica, variável, e por isso a gente tem que sempre avaliar e reavaliar o paciente. Aqui é uma tabela que é muito acessível, só para mostrar aqui, eu quis colocar que a dose, né, que a gente usa nas medicações, tanto dos dispositivos, ela é variável, né, principalmente do corticoide, que é um medicamento que muitos pacientes se preocupam. Doutor, eu vou usar corticoide pro resto da vida? Eu vou usar isso até quando, né? Tem risco de ter algumas outras coisas, osteoporose, engordar, diabetes, aquelas coisas todas. Então, a gente tem que mexer, ou saber qual dose que a gente vai usar para determinado nível de sintomas de asma. Aqui é só para ilustrar, só para demonstrar que a gente tem aí doses tituláveis dos vários dispositivos e a gente consegue migrar nisso daqui, durante todo o tratamento do paciente com asma. Lembrando dos corticoides, né, se a gente não tem uma técnica adequada da candidíase oral, a gente sempre tem que avaliar o paciente, às vezes começou uma odinofagia, uma intolerância alimentar, uma disfagia, sempre pensar, usou corticoide inalatório, pensar na possibilidade de candidíase oral. E em pacientes que usam corticoides em doses altas, né, naquela tabelinha que a gente mostrou, tem relato, sim, de causar osteoporose, ou seja, é uma medicação passível de efeitos colaterais e que a gente tem que saber usar bem, de uma forma adequada, para que o paciente tenha seu controle na menor dose possível. E o que influencia no seu controle? Por que aquele paciente, às vezes que a gente começa a tratar, pode não estar melhorando, fica agarrado, volta ao PS, vai para casa, fica nesse vai e vem, apesar do nosso tratamento? Primeira coisa, diagnóstico incorreto. A gente tem que buscar esse diagnóstico de asma. Por isso que eu estou reforçando a necessidade da espirometria, porque a gente tem que definir esse diagnóstico. Se a gente não tem esse dado espirométrico comprovando que o paciente tem asma, a gente não pode falar que é asma, né? Aquele paciente lá que a gente, do quadro aqui atual, né, que a gente, do quadro clínico, a gente não pode falar que ele tem asma, ele não tinha feito espirometria ainda. A gente tem que comprovar, ou seja, vai ficar na suspeita até a gente comprovar por espirometria, talvez seja na segunda, na terceira ou na quarta, que a gente vai comprovar que esse paciente tem asma. Tá? Às vezes é uma medida de função pulmonar completa, com pletismografia, às vezes tem pacientes que a gente comprova que ele tem asma só nessas medidas de função avançada, ou seja, não é uma coisa tão simples assim, e que precisa ser feito para a gente não tratar ou fazer mais malefício do que a própria doença. A falta de adesão nem precisa falar, o paciente que foge de consultório, a gente tem que reorientar e orientar a necessidade do uso crônico dessas medicações, que o corticóide inalatório dele é mil vezes menor de qualquer dose de cortisona oral que ela vai usar aí a cada mês, ou doses aí cíclicas de 3 em 3 meses, explicar isso para o paciente, reorientar, ver o paciente usando a bombinha, o dispositivo inalatório, isso tem que ter na nossa prática. Se o paciente, a gente interna o paciente, ou a gente vê que o paciente já usa algum inalatório, pedir para o paciente trazer a bombinha, ver o paciente usando, não deixar para outros verem, para ver, tá usando certo? É isso mesmo? Eu acho que, assim, é um desafio para vocês aí, vocês vão, assim, se surpreender, o tanto que a gente erra ou peca nisso, o tanto que o paciente deixa de aproveitar uma medicação por falta de técnica inalatória. Lembrar sempre da exposição domiciliar. Às vezes o paciente que está
sendo difícil o controle. Às vezes tem um mofo lá debaixo do tablado da madeira, lá que a gente não visível, mas está debaixo do deck ou do piso de madeira, está todo mofado. Lembrando que o esporo, né, do fungo é invisível também, ele fica no ar, ele vai depositando à medida que, né, que o ar fica parado, às vezes casas fechadas. Isso é um campo, assim, é a fagulha para o asmático começar a ter a crise. Os mofos visíveis, né, os mofos visíveis aí em parede, igual a gente está mostrando aqui, os produtos de limpeza, né, nem se fala, principalmente aí eu queria só dar um reforço para os pacientes que às vezes usam ou fazem a limpeza domiciliar, a água sanitária, né, o cloro, a gente tem vários, eu já atendi vários casos de asma relacionada a esse contato prolongado aí com a água sanitária em casa. Exposição ocupacional, nem se fala também, os marceneiros, né, muito quadro de asma relacionado à marcenaria, à pintura de carro, a pintura com isocianato, né, a pintura automotiva, uso de solda, pacientes desenvolvem um quadro crônico por não fazer o uso de EPI adequadamente. Além desses mais prevalentes, que a gente tem que saber, assim, ser medular essa nossa anamnese, né, no paciente que está difícil de controlar, uma asma refratária ao tratamento, os medicamentos, né, os beta-bloqueadores não seletivos, principalmente, a aspirina tem muita relação com o quadro alérgico, principalmente rinite, polipose, o tabagismo nem se fala, o refluxo, a gente sempre tem que perguntar para esses pacientes se ele tem sintomas relacionados ao refluxo, que a gente dificulta demais o tratamento da asma, às vezes a gente vai aumentando, dando corticóide, e o paciente vai piorando o refluxo, e isso se torna uma bola de neve que a gente depois vai ver só no final os efeitos colaterais do tratamento. A rinite, a polipose, igual eu falei, os quadros virais, a obesidade, a apneia, a ansiedade e depressão também estão relacionados com esses quadros mais arrastados de asma. E a asma e Covid, né? O que a gente tem de mais atual aí em relação à pandemia da Covid? Durante esse último ano, né, foi visto uma 40%, mais ou menos aproximadamente 40% de redução das internações hospitalares por asma. Tá? Eles estão relacionando muitas vezes a baixa circulação de outros vírus devido a essas medidas de isolamento que a gente está fazendo, a cultura de higiene aí mais presente também. Esses quadros, tanto a asma e DPOC, caíram muito na internação. A asma não aumenta o risco de contrair a COVID por você estar usando algum tipo de medicação inalatória. Isso a gente tem que também desmascarar ou tirar isso da cabeça do paciente. A asma em si, a maioria dos asmáticos não tem maior risco de morte por COVID. Tá? Esse estudo recente aí da Nature, do Williamson, ele viu que tem efeito sim, ou foi visto um risco de morte em paciente com asma grave, que né, em geral são 5% dos casos. E os pacientes asmáticos usaram recentemente o corticoide oral. Ou seja, o paciente que está controlado, asma leve, beleza, está controladinho, ele praticamente não é grupo mais de risco. Tá? Tem que manter as medicações inalatórias, não tem como tirar os pacientes, ou seja, eles têm que estar bem controlados da asma. Durante as crises, evitar o risco, evitar o uso dos nebulizadores para evitar a produção de aerossol na suspeita da COVID, né? Porque você piora a difusão do vírus pela via aérea, e não tem contraindicações à vacinação. Qualquer uma dessas vacinas, não tem nenhuma que tem relação com a asma ou teve um desfecho desfavorável, a não ser que o paciente já tenha alguma alergia, alguma formulação da vacina, sem relação com a asma em si. É isso, pessoal. Eu agradeço aí ao Breno, a atenção de todos. Espero ter contribuído um pouco aí com a prática aí da asma aí no dia a dia de vocês.